Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Artworks. Você chegou nesse vídeo aqui porque provavelmente você já conhece o conceito de vitrificação de pintura, certo? No momento que te venderam esse serviço ou que você ficou sabendo que esse tipo de serviço existe para a pintura do seu carro, como foi lhe passada essa informação? Prometeram coisas que você ficou com a pulga atrás da orelha? Bom, esse vídeo aqui, ele tem o intuito de mostrar para vocês que já ouviram falar de vitrificação, que de repente acabaram de fazer uma vitrificação na pintura do seu carro ou que está pensando em proteger a pintura do seu carro por um período maior de tempo. Bom, temos aqui atrás um Onix que foi feita uma vitrificação com o Naziol ZR53, produto de proteção de dureza 9H, né? Então é um dos produtos mais fortes do mercado, está entre eles. E neste carro aqui, há exatos 15 meses, nós aplicamos este produto. Esse carro, propositalmente, ele foi lavado poucas vezes, no máximo em torno de 10 vezes. Foi lavado sempre em posto de gasolina, sem que secasse o carro. Foi lavado também em lava-rápidos convencionais, assim, que ainda utilizam aqueles panos e aquelas espumas não dedicadas a uma limpeza segura no carro, né? Aquele pano de algodão. Propositalmente para mostrar para vocês os efeitos que surgem após esse uso. Esse carro fica com a sujeira bastante tempo em cima, como vocês podem ver aí no vídeo. Ela está bem carregada. Nós tivemos aqui recentemente em São Paulo uma massa cinzenta que veio aí da queimada das nossas florestas aí que tem ocorrido, para quem está acompanhando o noticiário aí sabe. E essa sujeira pesada, quando garoou, deu uma chuvinha, ela sentou na maioria dos carros e ela está assim em cima desse Onix. Então o que nós vamos fazer agora é uma limpeza nesse carro e vamos identificar os danos causados após 15 meses de aplicação do ZR53. Então você vai perceber que ele não faz uma blindagem na pintura do seu carro. Então, se te prometeram coisas que você vai ver aqui que não acontece, fuja desse tipo de profissional, porque o intuito desse vídeo é mostrar para você a realidade, tá? O vitrificador é muito bom e você vai ver no final do vídeo, mas você vai comprar ele e aplicar no seu carro sabendo exatamente se ele vai servir para o seu caso. Então, vem comigo e com o Marcão que nós vamos te mostrar. Muito bem, vocês viram então o processo de lavagem foi feito com todo esmero, foi feito com delicadeza e de uma forma segura para a pintura do carro. Independente desse carro estar vitrificado, a lavagem tem que ser bem feita. O que não ocorreu nesses 15 meses, foram feitas lavagens agressivas e nós vamos mostrar os danos ocorridos sobre a camada do vitrificador através desse desleixo de 15 meses com o carro, certo? Marcão, a camada do vitrificador, no momento em que ela é vendida, alguns profissionais, isso está melhorando muito, está acabando, eles prometem que o produto vai fazer uma blindagem no carro, que você pode bater o isqueiro, que você pode... O isqueiro tem suas táticas lá, que é feito de forma comercial, mas que riscos não vão ocorrer no carro. Passe aqui 50 camadas de vitrificador e seu carro não vai ser riscado. Sim. Isso é uma mentira, certo? Isso é uma mentira porque a gente estuda sobre o vitrificador e vários vitrificadores no mercado. Então a gente sabe que a primeira camada ele vai completar ali, isso aí é mais para um dado mais técnico, um vídeo mais técnico a gente vai abordar depois. Mas a partir da terceira camada ele já não tem uma absorção completa como a primeira, né? E lembrando, vitrificador risca.
e risca muito. O que ele é efetivamente? Um vitrificador? O vitrificador nada mais é que a camada de sacrifício, tá? Então é a camada onde vai receber fezes de pássaro, a seiva de árvore, então vai ficar muito mais fácil de você remover sem comprometer a camada de verniz, que é fina. Exato, é como se você andasse com uma capa sobre o seu carro, certo? Então, muita gente faz isso. Chega no estacionamento, coloca a capa. A capa é uma camada de sacrifício que está ali. Se um passarinho defeca no carro, defeca sobre a capa. Depois você tira a capa e a sua pintura está preservada. O verniz é mais ou menos isso de forma incolor. Então, os riscos de lavagens mal feitas, eles vão ocorrer na pintura do veículo, aquele risquinho superficial que você vê sobre a luz do sol. Uma luz direta. Esse risco vai ocorrer, só que sobre a camada do vitrificador. Com uma intensidade, pode ser que menor do que se ele não tivesse vitrificado. Por quê? Ele deixa sim a superfície da pintura do seu carro um pouco mais dura, mais resistente. Mas isso não quer dizer que ele não vá marcar, certo? Então, por exemplo, num processo de lavagem, vamos dizer que se não tivesse vitrificado, esse carro aqui, ele já estaria com um aspecto bem esbranquiçado. Ele já teria perdido o brilho. Por quê? Porque ficou esbranquiçado, a luz bate ali, ela reflete de forma difusa, né, para todos os lados, e isso causa o desbotamento da pintura. Se você olha esse carro aqui, ele ainda está com a pintura muito boa, sim. Ele está com um brilho muito legal. Né? Por quê? Existe intensidade de risco? Sim, devido às lavagens mal feitas nele, mas são poucos, menores do que se não tivesse, e podem ser removidos fazendo um simples refino na pintura, um polimentinho não muito agressivo. E o legal é que quando a gente trabalhar nesse polimentinho, você vai estar trabalhando sobre essa película, essa camada de sacrifício sobre o vitrificador. Você não está comprometendo o verniz do seu carro. Outros riscos que se encontram nessa pintura aqui são riscos profundos. Isso. Qualquer vitrificador que você pegar e ele fala assim, a dureza dele, ele vai resistir a dano. Qualquer vitrificador que você pegar e esfregar a unha, ou pegar um pouquinho de sujeira e esfregar o dedo sobre a sujeira ali, ele vai marcar. Você vai perceber que ele vai marcar. Tá? Ele risca, não tem jeito. Então se você pega uma superfície mais pontuda, uma ponta de um ferrinho, um preguinho e passa sobre a pintura, ela vai marcar, certo? E ela pode ultrapassar a barreira do vitrificador chegando na pintura, que é o que ocorreu aqui nesses casos das marcas mais profundas. Existem outras que são um pouco mais superficiais e ainda estão na camada de sacrifício do vitrificador, que também podem ser trabalhadas. Né? Outros tipos de danos que ocorreram aqui são marcas de água. Essas marcas d'água, elas ocorrem porque esse carro foi sim lavado em posto de gasolina e não foi seco. Como não secamos o carro, a água evapora, os minerais ficam e aí o sol faz aquele trabalho maravilhoso que é marcar a pintura do seu carro. Isso daí comeu a camada também do vitrificador. Então ele está sobre a camada superficial, não está danificando o verniz do seu carro, beleza? Outra coisa que aconteceu, pulverização de tinta nesse carro. Né? Voou bastante pulverização de tinta por uma pintura no portão, principalmente na parte de trás. Então ele não evita isso também, é óbvio, né? Isso pode ser removido simplesmente utilizando uma clay bar, tá? A gente já vai falar a respeito disso. Outro ponto que tem nesse carro aqui também, Marcão. Fezes de pássaro aqui. Isso, fezes de pássaro na coluna e no teto. Essas fezes de pássaro não foram tratadas e removidas a tempo. Então, ela resiste por um certo período na pintura do carro sem marcar o vitrificador, né? Mais do que se não tivesse o vitrificador. Vamos dizer que ela aguente 20 minutos e se não tivesse, em apenas 5 já teria danificado a pintura, né? O vitrificador aguenta um pouquinho mais. Mas se você não remove ela, ela vai marcar o vitrificador. E se ficar muito tempo, dependendo do calor... Então, porque as fezes de pássaro são muito ácidas, né? Então ela tende o verniz ele aquece durante o dia, então ele fica mais frágil, facilitando então a penetração desse ácido aí. Isso se tiver sem o vitrificador. Sem o vitrificador. Isso. Nesse caso, os danos ocorreram sobre a película do vitrificador, pode ser removido também fazendo um polimentinho básico ali, beleza? Outra coisa que nós percebemos é que a água não está escorrendo com tanta facilidade quanto escorria logo que a gente aplicou o vitrificador. É óbvio, esse carro ficou tendo poucas lavagens durante um período muito espaçado, então essa sujeira acumulou na pintura por muito tempo, né? Sujeira pesada aqui da grande cidade, assentou sobre a pintura e deixou a pintura áspera. Então se a gente faz o teste com o saquinho na pintura do carro, a gente percebe que ele está bem contaminado. Bem contaminado, certo? Então agora é o seguinte, o que você espera de um vitrificador? Existem perfis de pessoas. Quando você aplica um vitrificador, vamos supor no dono desse carro aqui, aplicou, vai ficar, o produto dura até 5 anos, esse no caso, até 5 anos, e ela pode aplicar e não fazer mais nada no carro.
Isso não vai evitar que o carro fique feio durante os 5 anos. No entanto, depois desses 5 anos, de 3 a 5 anos, ela vai fazer um novo polimento nesse carro, removendo essa camada de vitrificador que está sobre a pintura, e aí ela vai ter o verniz dela mais preservado, né? Sim, para poder fazer uma nova aplicação também. Faz uma nova aplicação, então deixa o carro bonito novamente, tá? Uma outra forma que você tem é, apliquei o vitrificador, mas eu quero manter a beleza do meu carro durante esse tempo de aplicação, né? Durante esses 5 anos. Você pode chegar até os 5 anos fazendo as manutenções necessárias. Quando a gente fala em manutenção, não é necessariamente aplicando um novo produto por cima. Existem alguns vitrificadores que exigem isso, que você aplique um produto produtos de manutenção. No caso da Nasiol, ela diz que não precisa fazer isso, mas o que você precisa fazer é sim descontaminar o carro pelo menos a cada 1 ano. Né? Sim, lavar ele, não lavar a cada ele com mais frequência. na semana ou a cada 15 dias. Exato. Então o que nós vamos fazer nesse carro aqui? Pensando em uma renovação, né? Em manutenção desse veículo aqui, nós vamos fazer o seguinte: ele foi lavado e seco. Nós vamos fazer agora o que? Descontaminação com uma clay bar macia. O que ela vai remover? Todo esse contaminante que a gente ouviu aí na pintura com o saquinho. Então ela vai remover essa sujeira para que a pintura volte a brilhar ainda mais e ela possa escoer a água com mais facilidade, evitando também que o carro suje com mais facilidade. Sim. Vamos tirar e isso vai sair junto às marquinhas de tinta, que tem ali na pulverização de tinta na pintura do carro, certo? Que também são pontos de atrito que ajudam a acumular a sujeira. Só um adendo, né? Já que o Bruno falou em clay bar, nós temos clay bar no mercado, agressiva, média e suave. No caso de carros vitrificados, seria importante salientar que não se deve usar clay bar agressiva. Tá? A clay bar agressiva ela é em caso de você fazer um polimento, mas em caso de manutenção, use uma clay bar suave que ela vai dar conta do recado. Isso, vai evitar que você marque a pintura do carro, sem força nenhuma na hora de aplicar, beleza? Tem vídeo nosso falando a respeito disso, você procura aí no canal. Bom, feita essa descontaminação da pintura, nós já poderíamos entrar com uma nova camadinha de proteção que a própria Nasiol tem, né? Um outro produto para voltar a dar uma repelência legal na pintura também, dar uma ativada no brilho. Eu já vou falar a respeito disso. Mas, no entanto, ela tem algumas marcas de chuva ácida que a gente vai trabalhar, só que nós vamos trabalhar de uma forma bem branda, né? Não vamos, nesse carro, eliminar esses riscos mais profundos. Por quê? Para fazer isso a gente tem que sacrificar o vitrificador que está lá. Preciso remover esse vitrificador polindo para corrigir esse risco e o certo seria depois reaplicar o vitrificador. Mas nós não vamos fazer isso porque não tem sentido nesse caso aqui. Ele já está mais ou menos no meio da vida, caminhando para 2/4 da vida do produto, a gente vai deixar que se esgote e que essas marcas permaneçam, porque também não é um carro de exposição, certo? Então a gente vai usar uma cerinha limpadora na máquina para tirar essas manchinhas de água, legal? E depois que fizer isso, nós vamos entrar com o Metal Coat, que é um produto da Nasiol também. Ele pode ser aplicado num carro que não é vitrificado, basta ele estar com a pintura descontaminada, lisinha, você pode aplicar e ele dura até 12 meses. Geralmente essas manutenções têm que ocorrer a cada ano, né? Ou a cada de 6 meses, meses, pelo menos, né? Se de pede 6 a 1 pelo ano. menos, no mínimo, 2 vezes ao ano. Depende de como a pessoa lava, cuida, Depende do produto também, tá? A gente está falando em questão dos R53 em questão aqui, tá? Então você acompanhou aí agora como foi feito esse serviço. A edição é legal por conta disso. Enquanto nós estávamos falando do que íamos fazer, você já estava vendo a cena dela sendo feita aí na pintura do carro. Legal? Esse carro ficou pronto, nós vamos entregá-lo à dona dessa maneira, para que ela fique por mais 12 meses aí e a gente volta a acompanhar como que ficou essa pintura. Nós vamos deixar no mesmo estado, que ela deixa o carro lavando de forma esporádica e também fazendo uma limpeza agressiva no carro, aí como é feita normalmente, porque esse teste é de resistência realmente do vitrificador e do Metal Coat, certo? Então, agradecemos vocês por visualizar esse vídeo. Estamos abertos para tirar dúvidas de vocês, basta escrever aqui embaixo no canal do YouTube, no nosso Instagram, ligar aqui na loja, no saque nosso lá no site. Temos vários canais para ajudar vocês a sanar as dúvidas que possam ter ficado através desse vídeo. Certo, Marcão? Certinho. É isso aí. Dúvida? Escreve aqui embaixo que o Sensei Marcão vai estar aqui para te atender. Isso aí, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo. Um grande beijo no coração de todos e nós vendemos todos esses produtos, você pode comprar aqui conosco. Exija que seu profissional compre da Artworks.
Pronto, Certo. é o mínimo que você pode fazer pela gente. Valeu!